Porque na hora que ela sair daí, você vai ter que cuidar dela, atenção que eu vou dizer, até o fim da tua vida, ou, o que é pior, até o fim da vida dela. Que alguns de nós somos abençoados em cuidar dos nossos filhos até o fim da nossa vida. E alguns são atingidos por algo insuportável, que é cuidar deles até o fim da vida deles. Certo? Como Maria, no que era isso. Não é à toa que Michelangelo Buonarroti conseguiu esculpir num pedaço de mármore, sem emenda. E quando você entra no Vaticano, você dá 2 passos, quando você olha à direita da entrada na Capela Sistina para chegar, está ali a Pietà. E você, na hora, você não está olhando só uma obra de Michelangelo, você está olhando na pedra a dor da mãe que segura o filho morto. Claro. O impacto é tão grande que é impossível não se emocionar com aquilo. Porque não é Maria segurando Jesus, é qualquer mãe segurando aquele que ela deu a vida e ele não vendo mais essa vida. A minha mudança terá que estar em outro lugar. Já imaginou? Minha mãe tem 84 anos, mora em São Paulo como eu. Eu nasci em Londrina, né? Foi em São Paulo 45, quando eu sou o que se chama de Vindo, que é vindo do interior do Paraná. Mas eu moro em São Paulo já há 45 anos. E minha mãe, que é paulista, mora também em São Paulo como eu. E ela tem 84 anos de idade e continua cuidando de mim. Você já imaginou? Mãe acha que é imortal. Ela acha que ela tem que ser artesã da minha vida, a vida toda. Por exemplo, no dia que eu me for, eu quero ser cremado. Não quero ser sepultado. Essa é uma decisão de cada um, é uma escolha. Eu prefiro a cremação. E minha mãe é contra a cremação. Completamente. E há uma boa coincidência. Eu nasci no dia do aniversário dela. Portanto, claro, nós fazemos aniversário no mesmo dia. Nos diplomamos no mesmo dia, como mãe e filho, né? E curioso é que toda vez, todo ano, o aniversário dela e o meu são comemorados juntos, um almoço, um filho, neto, bisneto, etc. E toda vez que pede, claro, um almoço de aniversário, você fala de vida e de morte. Não tem como não falar de idade de aniversário. E o ano passado, esse ano não. Nosso aniversário, 5 de março, caiu numa segunda, e nós demos o almoço no domingo dia 4. E olha que interessante. E eu falei para os filhos que estavam em São Paulo, no Brasil, eu falei para vocês não esqueçam que no dia que eu me for, eu quero ser cremado. Minha mãe, aos 83 anos de idade, estava fazendo, Deus falou assim, eu não vou deixar de ser cremado. E a pessoa acha que é Highlander. Coragem, vive a abundância, aquilo que vai além do intelecto. É além do intelecto dizer para mim, ela aos 83 anos, ela está supondo que ela vai continuar com ele. Graças ao céu para mim. Ó, é além do intelecto, racionalmente, mas ainda bem que o intelectual, o racional, não impera o tempo todo. Se ele imperasse o tempo todo, ele não ia ter um moral, né? Demoníaco. Maravilhoso. A gente achar intelectualmente que não dá. Que não adianta. Quando você vai numa quarta-feira à noite, lotar um salão aqui fora com gente que vem para ouvir falar de educação, ouvir música, aí você não pega. Opa! Algumas pessoas vão com coragem. Já pensou? Coragem para ser mãe, para ser amigo, para ser gestor. Eu fui secretário de Educação na capital paulista, essa coragem para ser secretário. Certo? Por quê? Porque primeiro que é uma atividade difícil, a gente não tem curso para ser secretário. Você já entra na atividade. São Paulo é uma cidade complexa. Quando eu era secretário, São Paulo tinha uma rede de 750 escolas. Só da prefeitura, eu ia mais. Mas era 1 milhão e meio de alunos. Você já imaginou? Você tinha que prover todos os dias, não só escolarização, como merenda, papel higiênico, eletricidade, segurança. Já imaginou? Coragem. Coragem de cuidar, porque para cuidar tem que ter coragem, para descuidar é só largar. Para
coisas não tinha coragem nenhuma. Olha só, sem imaginar que coisa interessante. Por isso, minha mãe que eu mencionava agora, por isso, por conta, eu estava em Anápolis, em Goiás até agora. Na hora do almoço, estava lá fazendo uma conferência, e ontem à noite ela me ligou, como a gente se fala quase todos os dias, e moramos perto de São Paulo. Falou, filha, onde você está? Eu falei, foi em Anápolis, minha mãe. Era lá de meia da noite, ela falou, já adiantou? Eu falei, já. Já adiantou, filho? Já adiantei, mãe. Já escovou o dente. Eu, um avô de 60 anos de idade, ela perguntando se eu escovei o dente. Claro. Sabe por quê? Porque quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Se você está desistindo de algo, você está deixando de amar. Seja no trabalho, na atividade, na relação afetiva, na festa, aquele e aquela que é a partilha. Quem ama não desiste. E a ideia de amor vai além do intelecto. Ela é muito mais a sensibilidade da arte, daquilo que constrói o belo, aquilo que torna a vida decente. Decente. Você sabe que a palavra decência tem a ver com arte. Ela não está só ligada à ética, ela está ligada à estética. Não sei se sabem o prefixo dex, em grego arcaico, dex, D-E-C. Esse prefixo dex, em grego arcaico, significa embelezar, enfeitar. É por isso que você fala em decorar um palco. Decorar, decoro. Uma coisa decorada, uma coisa indecorada. Uma pessoa decente e uma pessoa indecente. Uma pessoa indecente é uma pessoa feia. E não é feia do ponto de vista estético, do ponto de vista ético. Lembra que eu vou falar que coisa feia, menino? A gente não deve fazer coisa feia. Tem que fazer coisa que seja decente. Isso é uma arte. Vai além do intelecto. Vocês devem ter visto na internet esse ano uma coisa inacreditável que for. Hoje, mas aqui como tem Wi-Fi, dá para ver depois se você quiser. E a senha é Congresso de Educação. É isso? Viu como agora é a senha? Senha esse dia, né? Olha que coisa boa. Se vocês imaginarem, no começo do ano na internet circulou uma coisa magnífica, a melhor coisa que eu vi esse ano na internet. Foi uma maratona, você deve ter visto, uma maratona em que, no primeiro lugar, lá na frente, para vencer, por 2 metros estava um queniano. Para variar. Um queniano lá na frente. Em segundo lugar, colado nele, um espanhol. Espanhol esse que era o jovem atleta. O queniano tinha ganhado medalha de ouro em Londres, na Olimpíada. A questão é que o queniano, quando foi chegando na linha de vitória, parou 2 passos do final, que achou que ia ser cruzado a linha. Ele se enganou, achou que a linha era aqui, porque era do enfeite, e a linha era lá. Bastava o espanhol fazer isso. E ele veio no que é a maratona. O que fez o espanhol? Chamou a atenção do queniano. Falaram para ele que ele não entendia, porque ele estava tirando foto, batendo palma. O que fez o espanhol? Grudou o queniano pela cintura e empurrou ele até o pai. E ele cruzou. Cruzou ele, na hora, a imprensa inteira foi em cima do espanhol, lógico. E fez uma pergunta que eu acho maravilhosa, sabe por quê? Porque ele não entendeu a pergunta. Sabe que ele não entendeu? Vocês vão ver que maravilha. O jornalista falou assim, mas por que o senhor fez isso? E ele disse, isso o quê? Ele não entendeu a pergunta. Olha que coisa magnífica. Ele não achava que houvesse outra coisa a ser feita, a não ser aquilo que ele tinha feito. O jornalista insistiu, mas por que o senhor fez isso? Foi isso o quê? O senhor deixou ele ganhar, então eu não deixei ele ganhar. Ué, mas ele parou por engano. Então por que o senhor não passou na frente dele? Falou, porque não tinha mérito para a minha vitória. E não era eu que ia ganhar, ele que ia perder. Qual seria o mérito? Ele falou que não ia ter honra nenhuma no passado. Mas ele falou, a coisa mais bonita que eu vi foi o seguinte: se eu fizesse desse jeito, ganhasse sem ele notar, o que eu ia falar para minha mãe? Olha que coisa maravilhosa. A mãe é o último recurso, você não tem que vergonhar. Você não tem que vergonhar. Porque se a sua mãe estava sabendo
E se ele tem com vergonha dela, e ela está com vergonha de ter feito, não era para ter feito. Porque é indecoroso. A mãe, olha só, a fonte da vida, daquela que tinha vergonha. A gente não gosta de fazer as coisas que a mãe da gente saiba e a gente vai ficar com vergonha dela. Nem na área de segurança pública, quem aqui é da área de segurança sabe muito bem. O bandido está aqui, né? Aqui na Rio Branco, na rua, com uma arma dentro de uma agência bancária, a polícia em volta, né? A rota, o hotel, o que for, o cara não sai dali, está com refém. O que faz a polícia chama a mãe dele. A mãe dele vem, olha e fala assim, sai daí, menino! Decência. Decência, olha que ato decente no espanhol. Se ele baixou o outro, que ele não ia falar, mas ele usou a cabeça. Errado. Ele fez o certo. Ele usou a decência. Decência significa embelezar, enfeitar. Quero de decoro, aquilo que se enfeia. Quero de decoro não é só na política partidária, nem no parlamento. Quero de decoro se dá na sala de aula, no trabalho, na religião, na organização, na estrutura. Claro, olha só. Mas a expressão DEC, em grego arcaico, que depois entrou para o latim, ela tem outro sentido. Além de enfeitar e embelezar, ela tem um sentido que só quem é caipira como eu vai entender direito. Né? Porque DEC em latim também significa ornar. Ornar. Da onde vem ornamento? Ornamentação. E eu vou contar uma coisa agora, dando um sotaque original da minha cidade. Na vida tem coisa que orna e tem coisa que não orna. Tem coisa que orna e tem coisa que não orna. O que não orna? Fratricídio, egoísmo, violência. Isso não orna. O que orna numa passeada? Reivindicação, democracia, debate. O que não orna? A violência, a ato de destruição, o bandidário, isso não orna. O que orna numa família? A união, a capacidade de estruturar um ao outro. O que não orna? O civismo, a convivência respeitosa. O que orna? Na música? Você quer coisa mais difícil do que um maestro, um professor organizar um grupo de música? São instrumentos diferentes. É o exemplo da democracia. Um é de corda, o outro é de sopro, o outro é de percussão. Como é que foi todo mundo tocando? Um pagode, um trompete, um violoncelo, e não dá dissonância. Não dá dissonância porque isso é democracia. É quando você junta as diferenças para que o diferente produza harmonia. Não é monotonia. Eu tenho um livro chamado Arte de Liderar, que é um maestro na capa. Desculpa, o livro chama de liderar, chama Liderança em Foco. Liderança em Foco. E ele tem um maestro na capa, porque liderar é ser capaz exatamente de harmonizar as diferenças. É ser ecumênico. Isto é, a capacidade de não entender que diferença significa desigualdade. Por exemplo, homens e mulheres são diferentes, não são desiguais. Surdos e falantes são diferentes, não são desiguais. Brancos e negros são diferentes, não são desiguais. Olha só, brasileiros e argentinos ou uruguaios são a geração diferente, mas não são desiguais. O Uruguai é muito querido. Parte da minha família veio do Uruguai. Vencemos hoje o Uruguai com alegria na seleção de futebol. Nessa hora, lamentou. Temos prazer em correr. Teremos parceiros na terra. Olha que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Reconhecer as diferenças não significa elogiar as desigualdades. Essas crianças do coral que aprendem línguas dentro da escola sabem muito bem da importância de você poder se comunicar. Não olhar aquele que é diferente como se ele fosse menos. Quero que tenha a estria visível e abundante. Para quem? Para todas e todos. E olha que coisa especial. Nessa hora, volto eu a um pedaço. Coragem. Coragem para fazer, para enfrentar o artista, o artífice,
artesã e o artesão precisa ir além do intelecto. Não é para abandonar o intelecto, é para ir além dele. Se nós abandonarmos o intelecto, há um risco. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetência com iniciativa. Incompetência com iniciativa num fogão, num carro, num centro cirúrgico, na direção de uma escola, é um risco brutal.